aos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, abrirem a palavra do nosso Senhor no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Para a leitura do verso 1 ao 17, os irmãos atentamente acompanhem, por gentileza. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Então, falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Todos juntos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Continuando. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Oremos. Eterno e soberano Senhor, eis-nos aqui, Pai, diante da tua santa palavra, viva. Bondoso Senhor, fala aos nossos corações nesta noite. Ensina-nos, Pai, conforme a tua soberana vontade, e que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja anunciado através das palavras deste momento. Livra-nos e livra-me de mim mesmo, Pai, para que eu seja tão somente um instrumento do anúncio da tua palavra, Pai. Em Cristo nosso Senhor, Pai, rogamos a Ti, pois dependemos de Ti, Senhor. No nosso Senhor Jesus Cristo, que as nossas mentes estejam atentas à Tua santa palavra, Pai, reverentemente, para a glória do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, em certo momento da história, um certo rei de Israel havia desejado um terreno que ficava ao lado do seu palácio. Ele até promoveu ações legais para ter esse terreno para si. Só que esse terreno, o dono do terreno tinha um carinho muito grande pelo terreno, porque aquele terreno era de família, ele não poderia vender. Então o rei foi até aquele local, pediu para comprar o terreno e ele disse que não iria vender. O rei ficou bem satisfeito, bem chateado, bem mimado e voltou para casa. Ele ficou tão chateado que ele nem sequer comeu. Disse que não queria mais comer.
Então a sua esposa entra em cena. Querendo satisfazer a vontade do marido, ela providencia um plano para atender aquela vontade mimada. O texto sagrado é 1 Reis 21:8, que diz, quando essa esposa entra em cena: então escreveu cartas em nome de Acabe, o rei, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote, o dono do terreno. O que ela escreveu? Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois, levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como a esposa Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que eles haviam mandado. Versículo 12 diz: apregoaram o jejum e trouxeram Nabote, o dono do terreno, para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Levaram ele para fora da cidade, o apedrejaram e ele morreu. Esse texto está em 1 Reis 21:8 e 14. Eu acredito que a maioria dos irmãos conhecem essa história. A bem-aventurada rainha Jezabel, claro que não, aquela mulher maligna que fazia os planos e fez de tudo para matar e agiu de maneira maligna em vários pontos. Mas o que ela fez? Ela chamou homens de mau caráter para que acusassem, para que levantassem falso testemunho contra o dono do terreno. Nós temos diversos exemplos, meus irmãos, nas Escrituras, de falsos testemunhos. O 9º mandamento, que é o texto do sermão desta noite, diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o texto de hoje, onde nós repetimos ele. Outro exemplo clássico dessa atitude de falso testemunho, que é reprovável pelo Senhor, está em Mateus 26, 59 e 61. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra o nosso Senhor Jesus. Para quê? A fim de que condenassem ele à morte. Mas não encontraram, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas no final compareceram 2 testemunhas que disseram: este aí, que está aí preso, ele disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Foi esse o argumento que os sacerdotes usaram para crucificar o nosso Salvador, porque não havia nenhum falso testemunho que partisse das ações do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, nesse pequeno texto, a gente já pode compreender uma parte dos ensinos do nosso Senhor. Compreensão equivocada da palavra de Deus gera falso testemunho. É verdade que o nosso Senhor Jesus disse que esse santuário, que ele iria destruir e reedificar? Sim, é verdade, mas eles entenderam errado. Quando nós não compreendemos a palavra de Deus da maneira como ela é revelada, isolando apenas um texto para explicar os nossos pretextos, tirando do contexto, nós damos falso testemunho, porque nós não falamos a verdade que provém da palavra de Deus. O mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento, ele não proíbe que a gente testemunhe contra o nosso próximo. Ele proíbe que nós testemunhemos falsamente. Não dirás falso testemunho. E nós devemos testemunhar contra o mal que existe no nosso meio. Quando ele diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, nós temos a responsabilidade de testemunhar verdadeiramente. Tudo que sai da nossa boca precisa ser aquilo que está de acordo com os oráculos de Deus.
O falso testemunho, meus irmãos, desagrada ao Senhor. Mas vem aquela questão desta noite. Por que o Senhor Deus entregou este mandamento no conjunto do Decálogo? Por que não dirás falso testemunho faz parte deste mandamento? E aí a gente precisa entender o versículo 1 e 2 que nós lemos agora. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse início, meus irmãos, ele fixa as razões do porquê que nós temos a obrigação de obedecer os mandamentos. Esse prefácio, essa pequena introdução, ela estabelece o fundamento para a nossa responsabilidade. Ela nos mostra dois aspectos da nossa responsabilidade e do reconhecimento da palavra de Deus. O primeiro é a soberania absoluta de Deus. Eu sou o Senhor. Não há outro sequer. Ele se apresenta, ele fala daquele monte que ele é o Senhor. E o segundo é: eu te tirei. E se os irmãos puderem anotar, esse te tirei dentro da nossa Bíblia significa a graça de Deus. Quando ele faz isso, ele está demonstrando a graça já lá no Monte Sinai. É a manifestação do amor gracioso de Deus. Nesse primeiro versículo, nós entendemos por que Deus colocou o não dirás, o falso testemunho. Essa lei moral, ela está centrada em Deus, o Deus que é a fonte de toda autoridade. Ou seja, quando o Senhor Deus diz: eu te tirei, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, portanto, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Precisamos compreender que os versículos 1 e 2, ele é fundamental para entender o primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 10º mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para si imagem de escultura. Honra teu pai e tua mãe. Não mate, não furte, não roube, não adultere, não cobice. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei e que estou cumprindo as minhas promessas. Obedeça. Qual era o contexto desse texto? O Senhor Deus, em Êxodo 2, 23, 25, eu peço que os irmãos abram. Êxodo 2, 23, 25. Êxodo 2, 23, 25, no início diz: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Eles estavam sofrendo, o povo estava em dura servidão. Alguns se lembravam das promessas. O Senhor Deus fez uma promessa com o nosso pai Abraão e nós estamos aqui há anos presos nisso. Por que Ele não olha para nós? O jugo está pesado, está difícil. Após essa libertação, a sociedade saiu para viver onde? No deserto. Ok, hei de tirar vocês daí. A lei que estava em vigor geralmente envolvia crimes e que a pena seria a morte. Aquele contexto daquele povo saindo itinerante para uma terra que eles não sabiam de onde era, diante de um deserto, onde não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha o Google para mostrar onde a gente deveria ir, eles estavam perdidos. Assim, como era a morte, um falso testemunho bem sucedido seria equivalente ao assassinato. Então vocês que estão saindo,
vocês que estão indo rumo à terra prometida, vocês que estavam reclamando em Êxodo 2, ok, não diga falso testemunho entre vocês, obedeçam. Era esse o contexto. E para evitar que esse tipo de problema ocorresse, a testemunha ela deveria ser o próprio executor. Deuteronômio 17, 7. Sobre o castigo que o Senhor Deus mandou colocar. Deuteronômio 17, 7 diz: a mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Era o próprio, aquele mesmo que desse o falso testemunho, ele mesmo seria o primeiro a tirar pedra, de modo que ele seria culpado daquele sangue derramado se ele estivesse mentindo. Ok, você está acusando? Vá lá e comece. Se você estiver mentindo, seu sangue será derramado. O povo que estava partindo para a terra prometida precisava considerar a proteção do nome do próximo e de si, assim como manter o direito de saber a verdade. Além de ter que manter, falar a verdade no meio, eles deviam cuidar do nome do próximo. E se os irmãos estavam aqui, quando nós expomos aqui o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O tomar é carregar o nome de Deus, porque o Senhor Deus, Ele zela pelo nome dEle. Assim, dessa maneira, nós também devemos zelar pelo nome do nosso irmão. É a chamada reputação, e nós vamos falar isso um pouquinho na frente. Precisamos compreender essa relação com todo o decálogo. Versículo 1 e 2, precisamos entender que eles estavam sobre servidão e que o Senhor Deus graciosamente tira eles de lá e coloca eles rumo à terra prometida. Eu sou o Senhor teu Deus, portanto não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho, ou seja, fale a verdade. Era isso que o Senhor Deus estava colocando para eles. Sempre fale a verdade. Assim, meus irmãos, o título do sermão é só uma mentirinha. É o que nós fazemos. O Senhor Deus diz, fale a verdade, mas nós diminuímos o pecado para só uma mentirinha. De que maneira essa mentirinha quebra o 9º mandamento? Essa mentirinha, ela quebra o mandamento destruindo uma reputação. É o primeiro ponto do nosso sermão. E reputação é a opinião pública favorável ou desfavorável. É a fama, o prestígio, o valor do nome de uma pessoa diante de todo mundo. Como é que está a nossa reputação hoje? Como é que os nossos amigos que não estão no meio da igreja nos veem? Nós devemos guardar a reputação do nosso irmão. Precisamos fazer isso, porque o Senhor, Ele dá valor ao nome da pessoa. A reputação é algo defendido no 9º mandamento. Não dirás falso testemunho, mantenha a reputação do seu irmão. Quantos de nós abrimos a boca para reclamar, para falar mal, para apontar falhas um do outro, constantemente, sem perceber? Mas às vezes é só uma mentirinha, nem vai doer tanto. Nós quebramos o 9º mandamento, infelizmente, ao quebrar, ao destruir a reputação de um irmão ou de quem quer que seja. Nós não atentamos para a palavra de Deus. Nós falamos e quebramos a reputação do nosso próximo. Quando ele diz, fale a verdade para o seu próximo, fale a verdade para a pessoa que está do nosso lado. Quem seria esse próximo? As Escrituras definem a identidade do próximo de várias maneiras e indicam a natureza e a extensão das obrigações
que nós temos com esse próximo. Quem é o próximo? Provérbios 3, 29. Eu peço que os irmãos abram por gentileza. E circulem aí. Quem é o próximo? É aquele que mora perto. Nosso querido rei Salomão, em Provérbios 3, versículo 29, diz: não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Esse é o próximo, aquele que se deita conosco, aquele que está conosco o dia todo, mas às vezes escapuliu, só uma mentirinha. Josué 9,16. Josué 9, capítulo 9, versículo 16. Quem é o próximo? São os povos de nações vizinhas. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Os povos de nações vizinhas é o nosso próximo. Lucas 10, 29 a 37, os irmãos só acompanham, são aqueles que mostram misericórdia para com pessoas necessitadas. Diz assim a palavra de Deus: eles, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? O Senhor Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou de perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, e aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou o Senhor Jesus. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu igual. Olha, os samaritanos não se falavam. Aquele que muitas vezes nós rejeitamos é o nosso próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqueles com que nós não nos afeiçoamos é o nosso próximo. E eu não vou entrar em política, porque vai ser polêmico, mas é nosso próximo. Efésios 4, 25, eu solicito que os irmãos abram, por gentileza. Quem é o nosso próximo? Efésios 4, 25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Meus irmãos, o próximo é o nosso companheiro cristão, é a igreja. Romanos 15, 1 e 2 diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no final da carta, no capítulo 15. Esses são exemplos, meus irmãos, de próximos. Precisamos guardar a reputação de todas as pessoas, ainda que nós não concordemos com determinadas falas. Precisamos obedecer a palavra de Deus, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Devemos guardar um bom nome, guardar a reputação. Uma mentirinha quebra a reputação.
Ao entregar o 9º mandamento, o Senhor zelou pela reputação do seu povo, entregou uma ordem calcada na santa justiça que emana da sua essência. O amor de Deus revelado, preocupado com o seu povo, preocupado conosco, depois de tantos e tantos anos. Quando nós contamos uma mentirinha, nós destruímos a reputação de alguém. Às vezes propositalmente, e às vezes sem querer. Mas de uma forma ou de outra, continua sendo pecado. Nós também destruímos, através de uma mentirinha, o testemunho. A mentirinha que arruína. É o segundo ponto, nós arruinamos o testemunho. O efeito de falsas testemunhas sobre outras pessoas e sobre a sociedade, ele é descrito nas seguintes passagens. Eu peço que os irmãos abrem Provérbios 25, 18. Provérbios 25, 18. Diz assim a palavra de Deus: massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Massa, no C cedilha mesmo, é pedaço de pau, é uma vara. A Nova Versão Transformadora, uma outra tradução da palavra de Deus, diz: mentir a respeito de outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau, feri-la com uma espada ou atingi-la com uma flecha afiada. A mentira faz mal, mas nós a praticamos. Salmo 27, 12. Salmo 27, versículo 12, diz: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Uma mentirinha tem um efeito danoso na vida de quem sofre. O Salmo 35, um pouquinho mais na frente, no versículo 11, diz: levantem-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Provérbios 12, 17 diz: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. O falso testemunho, falar mentiras, dar falso testemunho, arruína a vida de uma pessoa. Provérbios 14, 5. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Que testemunha nós temos sido? A verdadeira que não mente ou a falsa que desboca em mentiras? Provérbios 18, 5. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Não é bom. Não devemos ser parciais. Assim como dito na nossa introdução, o falso testemunho registrado no Evangelho de 1 Reis, no Evangelho, capítulo 26, e em 1 Reis, o capítulo 28 de Mateus, e eu peço que os irmãos abram Mateus 28, 12 e 5, também fala sobre um falso testemunho, um famoso falso testemunho. Logo após a ressurreição,
para tentar dar uma explicação no sumiço do corpo do Senhor Jesus, os sacerdotes, os anciãos, eles tomaram uma decisão. Mateus 28, 12, 15 diz: reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Versículo 13: recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. E quando o nosso querido irmão Mateus escreveu esse evangelho, já haviam se passado 30 anos da ocorrência disso aqui, segundo os teólogos. Ou seja, durante 30 anos, aqueles irmãos ouviram essa história de que roubaram o corpo do Senhor Jesus. O falso testemunho perdurou no meio daquela sociedade. O falso testemunho arruína, meus irmãos, um testemunho verdadeiro do nosso Senhor, o testemunho dos discípulos que haviam dito que ele ressurgiu, mas os sacerdotes disseram: não, vamos dar um jeito. Outro exemplo está narrado pelo nosso irmão historiador Lucas, o médico, Atos, capítulo 6, versículo 11 e 14. E esse texto foi pregado há poucos domingos atrás pelo nosso pastor. O contexto do diácono Estevão. Diz a palavra no versículo 10 desse mesmo capítulo 6, que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. As testemunhas falsas contra o diácono Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, conforme Atos 6,5. Falso testemunho que lhe rendeu uma gloriosa oportunidade de ver os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Atos 7,56. Aquele falso testemunho daqueles homens deu uma gloriosa morte ao diácono Estevão. Uma morte que dificilmente nenhum de nós ansiamos. Dificilmente. Meus irmãos, é diante desse falso testemunho, dessa mentira que arruína o testemunho, que nós chegamos na terceira mentira, a mentira que prejudica a verdade. Temos a mentira que destrói a reputação, a ruína que fala do falso testemunho, e a mentira que prejudica a verdade. Que verdade é essa? Nós não devemos dar falsos testemunhos, porque Deus é a essência da verdade. Essa qualidade, a verdade, ela deveria ser refletida diretamente no nosso caráter. A falsidade, meus irmãos, ela é condenada nas Escrituras e particularmente em contextos legais, mas a verdade, ela é elogiada e ela é defendida. Deus tem prazer na verdade e na honestidade, que são marcas de uma pessoa verdadeiramente cristã. Essa verdade, ela precisa estar enraizada no nosso ser. Quando o Senhor Deus diz: não dirás falso testemunho, fale a verdade.
Que verdade é essa? Salmo 43, versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Um pouquinho mais atrás, Salmo 25, 5. Salmo 25, 5. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Por que o Senhor ordenou que não deveríamos dar falso testemunho? Porque a verdade se origina nele. A verdade é um aspecto do caráter de Deus. Ele é demonstrado na sua fidelidade. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Salmo 33, 4 diz: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. A verdade, meus irmãos, é um aspecto presente na essência do nosso Deus. É por isso que nós não podemos e não devemos dar falso testemunho. É através dessa verdade que a justiça e a misericórdia de Deus ela é demonstrada. Não devemos mentir, porque a mentira prejudica a verdade. Salmo 119, versículo 30. Salmo 119, versículo 30 diz: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Um pouquinho mais na frente, o versículo 43 e 44. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre. Se nós estivermos com a palavra de Deus na boca, a verdade, de contínuo estaremos observando a lei de Deus. E gravem essa palavra, observar. No versículo 142, um pouquinho mais na frente do mesmo Salmo 119, a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. A lei de Deus é a verdade do nosso Senhor. A verdade, meus irmãos, ela é o oposto da falsidade. Provérbios 16, 13. A verdade é o oposto de falsidade. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. 1 Reis 17 e 22, eu vou ler, os irmãos só ouçam, por gentileza. 17 e 24 de 1 Reis diz: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis 22, 16. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Neemias diz: do teor seguinte entre as gentes se ouviu, e Gesem
diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, edificas o muro e, segundo se diz, queres ser o rei dele. A verdade é o oposto da falsidade. A verdade provém de Deus. O Deus que é verdade. O Deus que é verdade e que entregou o seu Filho para nós. As palavras, meus irmãos, quando o Senhor Deus diz, não dirás falso testemunho, não use as palavras de maneira errada. As palavras são, isso é uma fala do Dr. Michael Horton, as palavras são a régua de medir a nossa condição espiritual. Deixa eu ver se dá para explicar. As palavras que nós falamos, muitas vezes, demonstram o que está no nosso coração. Aquilo que a boca fala é o que está cheio no coração. As palavras são a régua de medir a nossa condição espiritual. Quanto mais nós falamos de Deus, mais a nossa vida espiritual está de acordo com as Sagradas Escrituras. Isso foi falado essa semana em algum momento. Que na medida que nós nos debruçamos nos devocionais, na leitura bíblica, presente nos cultos solenes, adoração, conforme o Senhor Deus manda, a nossa boca vai falar daquilo que nós estamos cheios. É através das palavras que nós proferimos, que medimos a nossa verdadeira condição espiritual. O não dirás falso testemunho será cumprido quando houver controle das palavras que nós proferimos. Precisamos ter controle da nossa língua. Muitas vezes nós não fazemos isso e quebramos o 9º mandamento. A verdade firmada no nosso Senhor Jesus, ela precisa ser refletida através das nossas vidas. E é fácil observar quem é ou não um servo de Deus. É só ver os frutos, se há ou não há. Nós vimos no início várias vezes Jezabel buscando benefícios próprios, e nós agimos como ela muitas vezes. Dizemos o falso testemunho em benefício próprio, para nos afagar. A nossa introdução, dando uma ilustração bíblica do que é um falso testemunho, que o Senhor Deus disse no Monte Sinai: não diga, não faça. Ela é usada muitas vezes para o nosso benefício, ou para agredir, para ofender alguém. Diminuímos a gravidade do pecado ao assumirmos que é só uma mentirinha, não tem problema. Nós destruímos reputações, destruímos testemunhos, e nós agimos contrário à palavra de Deus, que é a verdade. A tua lei é a verdade. O Senhor Deus, que com mão poderosa e amor eterno tirou o seu povo da terra do Egito, Ele nos conduziu para o seu Filho. E nós continuamos agindo, quebrando os mandamentos. Ele que cumpriu perfeitamente cada mandamento por nossa causa, nós não reconhecemos e não nos esforçamos. O Senhor Deus que conduz a história desde eternamente, esse Deus que tirou o povo do Egito, Ele entregou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus nos proporcionou a salvação. Salvação do quê? Da sua ira justa e santa. E Ele dá uma simples ordem, fácil de entender: não darás falso testemunho
contra o teu próximo. Não fale mal. Não precisa desenhar. Mas nós somos incapazes. Louvado seja o Senhor, que é pela graça. Tão somente pela graça. Diante desse rico texto, o que nós devemos fazer? Convido os irmãos a abrirem Zacarias 8,16. Zacarias 8,16, o primeiro texto de aplicação deste sermão, diz: o que nós devemos fazer? Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nós devemos preservar a verdade entre os homens. Segunda aplicação, segunda carta de João 4. Segunda João 1:4 diz assim: o que nós devemos fazer? Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Devemos zelar pela boa reputação do nosso próximo. Devemos estar atentos para não dar falso testemunho, guardando, seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crendo nele, nas promessas dele, observando, zelando, obedecendo. É isso que nós devemos fazer. E a terceira aplicação deste sermão, eu convido nossos irmãos musicistas, e eu convido os irmãos a abrirem no cântico 110A. Hino, novo cântico 110A. Crer e observar tudo quanto ordenado. O que nós devemos fazer? O fiel obedece ao que Cristo mandar. Resolutos, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Fiquemos de pé, irmãos.